Fala galera do canal Flamengo Sem Limites, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou Eduardo de Souza e este é mais um episódio do podcast do canal Flamengo Sem Limites. Episódio número 32, gravado nesta segunda-feira, dia 25 de setembro. Mais um fiasco. Flamengo empata com o São Paulo em partida disputada no estádio do Morumbi e fica com o vice-campeonato da Copa do Brasil. Placar de 1-1 em partida disputada ontem, domingo, no dia 24 de setembro. Flamengo e São Paulo entraram em campo para disputar a final da Copa do Brasil. O Flamengo havia perdido a primeira partida atuando no estádio do Maracanã, 1-0 para o São Paulo, e precisava ontem entrar para reverter o resultado negativo adquirido jogando em seus domínios. O que se viu até de forma surpreendente foi um Flamengo um pouco mais organizado e querendo jogar futebol, pelo menos buscando jogar futebol, principalmente nos primeiros 45 minutos de jogo. Sampaoli entrou com uma formação e ele deveria ter feito isso no primeiro jogo atuando no Maracanã. O Flamengo ele foi a campo com o goleiro Rossi, o lateral Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar e Thiago Maia, essa grande diferença para o primeiro jogo. Gerson atuando mais pela direita, Arrascaeta voltou ao time, Bruno Henrique mais encostado no Pedro, à frente. Ou seja, se ele tivesse entrado com o Thiago Maia na primeira partida e não com o senhor Gabriel Barbosa, o Flamengo teria um meio de campo um pouco mais combativo, mesmo com a ausência do Arrascaeta. O Flamengo teria um equilíbrio maior, principalmente no momento defensivo, e talvez não tivesse perdido no Maracanã, como aconteceu e nós podemos constatar. Então ontem um Flamengo um pouco mais proativo, um Flamengo buscando mais o jogo, Gerson aparecendo bem no campo de ataque, fazendo boa dobradinha com o Arrascaeta no meio de campo. Então um Flamengo que competiu mais, como eu disse e repito, principalmente nos primeiros 45 minutos, e foi onde o Flamengo teve mais gás, mais perna para tentar reverter a situação. O São Paulo, em contrapartida, o que fazia? Buscava esfriar o jogo, picotar o jogo, levar o jogo de uma forma um pouco mais cadenciada, pois ele tinha o resultado a seu favor. O São Paulo poderia empatar o jogo, como empatou, e ser campeão da Copa do Brasil. Ao Flamengo só restava a vitória, nem que fosse por um placar mínimo de diferença de um gol, para levar a partida para a disputa por pênaltis. Inclusive ontem o goleiro Rossi, como eu já trouxe, foi titular novamente e teve uma atuação de forma até segura. Apesar do São Paulo não ter tido um ímpeto ofensivo tão grande assim, quando foi exigido, o goleiro Rossi atendeu bem as expectativas, tanto do ponto de vista debaixo da trave, que é o papel principal do goleiro, como do ponto de vista da saída de bola com os pés, tão falada e tão exigida pelo técnico Jorge Sampaoli, provavelmente futuro ex-técnico do Flamengo. O calor era um fator negativo na partida de ontem, devido à necessidade do Flamengo buscar o resultado, ter a necessidade de buscar o resultado que lhe interessava, que seria a vitória. O Flamengo começou a marcar com linhas mais altas. Só que um calorão de quase 40 graus, dificilmente e humanamente difícil, um time conseguir manter esse sistema de marcação mais à frente durante um longo período. E o Flamengo, nos primeiros 15, 20 minutos, foi mais efetivo do que o São Paulo. O São Paulo parecia até um pouco assustado. Reflexo disso se deu na arquibancada, a torcida do São Paulo mais calada, num estado de apreensão, de temor do time perder a partida, perder o título, e o Flamengo soube se impor, principalmente nos primeiros 15, 20 minutos. Depois o São Paulo conseguiu encaixar uma marcação mais em cima dos jogadores de meio do Flamengo, que passaram a ter um pouco mais de dificuldade, mas que mesmo assim seguia criando um pouco mais de oportunidade do que o rival tricolor. Pedro teve uma boa oportunidade bem no começo do jogo, logo aos 2 minutos, ele chuta, o goleiro Rafael faz uma boa defesa,
Gerson também teve uma outra oportunidade onde ele corta o zagueiro, bate de canhota, só que ele não consegue jogar a força necessária para a bola ir para dentro do gol. O goleiro Rafael também pega com o pé esquerdo, a bola quase vai na direção do gol. O Flamengo sendo mais efetivo no campo de ataque do que em relação ao São Paulo. O Flamengo buscava fazer infiltrações pelo corredor central e o São Paulo buscava as transições rápidas, bolas muito esticadas, tentando mais um chutão. O Lucas deu uma incomodada, mas também não foi aquele jogador impetuoso, né, para frente, como se esperava, né, que os torcedores são paulinos esperavam. No final do primeiro tempo, o Flamengo consegue marcar o seu gol através de uma boa trama ofensiva, uma das poucas tramas ofensivas coletivas do Flamengo dentro da partida. O Pedro sai da área, faz uma bela enfiada para o Eric Pulgar, que entra na área como elemento surpresa, chuta cruzado. O goleiro Rafael consegue defender a bola, impressionante, consegue desviar, ela vai na trave. Bruno Henrique, que vinha na corrida para tentar pegar o rebote, a bola faz o pinball ali, bate na trave, bate na perna dele, vai para dentro do gol. Flamengo 1-0, gol de Bruno Henrique. Tenho certeza que a torcida rubro-negra se empolgou e já pensava assim, poxa, vamos pro intervalo, uma vantagem de 1-0. É só o Flamengo esfriar agora, controlar o jogo, ficar com a bola e vai pro segundo tempo jogando o lado psicológico para o lado do São Paulo. O Flamengo tinha que ter utilizado o fator psicológico a seu favor, mas não foi isso que aconteceu. Nos acréscimos do primeiro tempo, uma falta boba, depois que o Gerson perde a bola no campo de ataque, o Ayrton Lucas faz uma falta boba no Wellington Rato, lance e possibilidade do São Paulo jogar a bola na área. Exatamente o que é feito, a bola vai na direção do goleiro Rossi, o Rossi rebate a bola bem para fora da grande área, tirando ali da zona de perigo, de dentro da área, onde estava bem congestionada, só que ninguém pegou a segunda bola, ela cai nos pés do Rodrigo Nestor, que acerta um belo chute, forte, cruzado, a bola vence o goleiro Rossi e o São Paulo consegue empatar o jogo ainda no primeiro tempo. Logo em seguida, fim do primeiro tempo, Flamengo e São Paulo 1-1. No segundo tempo, o Flamengo volta um pouco mais lento e sem tanta objetividade, talvez reflexo do forte calor que fazia na capital paulista, como eu disse anteriormente. O Pedro, que era um fator, seria um fator importante para o time do Flamengo, não vinha numa tarde muito boa. Ele teve, como eu disse, a primeira oportunidade do jogo e depois a bola enfiada que o Eric Pulgar chutou, mas estava pecando muito na questão dos passes, do domínio de bola, da sequência das jogadas. Pedro numa tarde muito infeliz. O que o Jorge Sampaoli faz? Coloca o Gabriel Barbosa. Aí a torcida já pensou, poxa, Gabriel Barbosa, o cara da decisão, o cara que pode, com a sua capacidade técnica, né, resolver o jogo, ou pelo menos marcar um gol para tentar minimamente levar o jogo para os pênaltis. Mas ele entra de novo no time do Flamengo com uma forma muito abaixo daquilo que se espera do Gabriel. Realmente o ano de 2023, um ano terrível para o Gabriel Barbosa, e que após o jogo dá declarações dizendo que o time foi bem, que o time, se o time não constrói, ele também não vai construir nada, ele não vai conseguir finalizar, ou seja, tirando dele da reta e jogando o dos seus companheiros como os grandes responsáveis pela perda do título da Copa do Brasil. Depois, mais tarde, o Sampaoli também faz outras trocas, né? Ele coloca o Luiz Araújo no lugar do Thiago Maia, ele põe o Vitor Hugo no lugar do Gerson e o Everton Ribeiro no lugar do Arrascaeta, mas realmente o time não consegue produzir grande coisa. Talvez a melhor oportunidade do segundo tempo vem nos pés do Ayrton Lucas, que também vinha numa tarde muito ruim. Aliás, o Ayrton Lucas com o Jorge Sampaoli é um jogador completamente nulo, impressionante como ele caiu de produção depois da chegada do Jorge Sampaoli e também depois da convocação que ele teve para a seleção brasileira. Ele que até o primeiro terço do ano era um jogador que tinha o maior destaque no time do Flamengo, ainda atuando com o Vitor Pereira, mas que realmente veio numa sequência muito ruim e ele teve a grande chance de fazer o gol. Ele faz uma boa jogada levando a bola para o meio,
Ele chuta de pé direito, que não é o forte dele, a bola não vai com grande força, e o goleiro Rafael é obrigado a fazer a defesa caindo no canto direito dele, impedindo o segundo gol do Flamengo, que daria a possibilidade de decidir os pênaltis. E depois foi só cozinhar o jogo. O São Paulo teve algumas oportunidades em contra-ataque, não as aproveitou e o jogo realmente terminou 1-1, com o Flamengo ficando com o vice-campeonato da Copa do Brasil. Mais um fiasco no ano, mais um título perdido. O Flamengo que colecionou vexames e vergonhas durante o ano de 2023, ano que ainda não acabou e que o Flamengo pode ter um outro vexame, que é ficar fora da Copa Libertadores de 2024. Vamos ver aqui agora os números da partida. A posse de bola ficou bem equilibrada, 51-49. Flamengo finalizou mais do que o São Paulo, mas no gol houve até um certo equilíbrio, 5-3. Os escanteios, o Flamengo teve 4-2, 3 impedimentos. O São Paulo foi um pouco mais faltoso que o Flamengo, 17 faltas a 14. Tomou 5 cartões amarelos contra 2 do Flamengo. Cartão vermelho, o São Paulo tomou 1, mas foi bem no finalzinho da partida ali. O Gabriel Neves tomou um cartão, mas que não fez diferença alguma dentro da partida. Grandes chances, 2 para o Flamengo, 1 para o São Paulo. O São Paulo aproveitou a única chance que teve. O Flamengo desarmou um pouco mais do que o São Paulo, ou seja, foi um Flamengo um pouco diferente daquele que a gente vinha assistindo nos últimos jogos. Ele competiu mais contra o São Paulo, mas não foi suficiente porque o Flamengo perdeu a Copa do Brasil no jogo do Rio de Janeiro, como eu já disse, através das escolhas do técnico Jorge Sampaoli. Aqui a área de jogo, 42% no meio de campo, 24% no campo de ataque do São Paulo, 34% no campo de ataque do Flamengo. Então esses foram os números da partida de ontem. A a conquista do título da Copa do Brasil pelo time do São Paulo, conquista inédita, muito em função do que aconteceu no primeiro jogo no Maracanã, com a escolha estapafúrdia do Jorge Sampaoli de escalar 3 atacantes, utilizando o Gabriel, que não vem num momento muito bom, pelo contrário, um momento péssimo, e dessa forma o Flamengo desperdiçou a possibilidade de ganhar o seu 5º título da Copa do Brasil. Notícia de hoje, né, está reverberando bastante na imprensa, a possível demissão do Sampaoli. Alguns dão como certa a saída do treinador argentino, que vem sendo mantido no cargo muito em função do Rodolfo Landim, né, querer ali ser teimoso e manter um técnico que já perdeu o comando do time há muito tempo. O Landim perdeu o time de mandar o Sampaoli embora quando o auxiliar do Sampaoli agrediu o Pedro de forma covarde, com tapas e soco na cara do atacante do Flamengo. Então ali era o momento de romper a relação. O Flamengo já não vinha apresentando um futebol muito bom, pelo contrário. E o Landim, de teimosia, para dizer que está certo, manteve o Sampaoli no cargo. E o que a gente viu foi um time completamente perdido nos últimos jogos, salvo a apresentação contra o Botafogo e contra o Grêmio, pela Copa do Brasil, no caso o Grêmio, contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. E ontem, uma ligeira melhora em relação aos 2 últimos jogos que o Flamengo foi muito mal. Então, a ver como será essa questão da demissão do Sampaoli, se é que realmente ele será demitido. Quem viria para o lugar do Sampaoli é outra discussão também que surge na imprensa esportiva, principalmente no dia de hoje, com essa possibilidade da demissão do Sampaoli. Uma pergunta que eu faço: trocar o treinador somente isso, vai resolver os problemas do Flamengo? A minha opinião é de que não vai ser o suficiente. Pode vir o Pep Guardiola, pode vir o Jürgen Klopp, pode vir o técnico do Real Madrid, o técnico do Manchester United, seja lá quem for. O problema do Flamengo, ele é estrutural, é de cima para baixo, ou seja, tem que começar a mudança dentro da diretoria. Uma diretoria amadora do ponto de vista esportivo, profissional no sentido financeiro, econômico, mas extremamente amadora no que diz respeito aos resultados esportivos, principalmente no quesito futebol, né? Os títulos que o Flamengo venceu e ganhou nos últimos anos foi muito mais em relação à capacidade técnica que os jogadores têm de resolver individualmente, mas que quando essa capacidade técnica individual não resolve, o coletivo então fica muito mais comprometido
E essa diretoria é diretamente responsável pelos vexames, pelas vergonhas que o Flamengo fez o seu torcedor passar durante esse ano de 2023. Só que essa diretoria, ela também não está nem aí para o torcedor, ela não está nem aí para a instituição Flamengo, para o clube Flamengo. É uma diretoria que só pensa em si mesma, só pensa nos resultados econômicos, financeiros, está tirando o povo, que é a torcida do Flamengo, de dentro dos estádios, um processo de elitização dos estádios. Isso também cai nas costas da diretoria do Flamengo, capitaneada pelo Rodolfo Landim, seguida ali de Marcos Braz, Bruno Spindel. Aliás, o Flamengo, essa reestruturação, ela deveria começar exatamente trocando o comando do futebol do Flamengo. Marcos Braz não tem condições de ficar mais no Flamengo. Bruno Spindel, o que faz o Bruno Spindel dentro do Flamengo? Ninguém sabe. Fabinho Soldado, Juan, o que eles fazem dentro do Flamengo? Ninguém sabe responder, mesmo porque eles não dão a cara para responder à imprensa, né? Tratam a imprensa com deboche, com piadinha, com sorrisinho de canto de boca, com ar de soberba, de superioridade. Essa é a diretoria do Flamengo atualmente. Esse é o retrato do clube mais popular do Brasil, sendo administrado por uma elite que se acha dona do Flamengo. Uma elite econômica que se apoderou do Flamengo e quer transformar o Flamengo no quintal da sua casa, onde faz o que quer, não é punido, não é cobrado. Então cabe ao torcedor do Flamengo, principalmente, esse sim, o verdadeiro torcedor do Flamengo, cobrar empenho, cobrar a responsabilidade dessa mesma diretoria que está fazendo o esvaziamento dos estádios, tirando o povão, o povo, de dentro do estádio. É essa diretoria a verdadeira responsável por tudo que veio atrás. Falta de vontade de jogador, incompetência de técnico, tudo isso passa pelas mãos da diretoria. É ela que decide que jogador vai contratar, se tem que cobrar ou não o jogador, que técnico, que treinador será contratado para comandar o time de futebol, que tem uma arrecadação gigantesca, mas o que não sabe o que faz com dinheiro, rasga dinheiro, joga dinheiro pela janela. Uma verdadeira bagunça o time do Flamengo. O clube de regatas do Flamengo não merece passar pelo que vem passando nas mãos dessa administração tosca, terrível, elitista, preconceituosa, que é a atual diretoria do Flamengo. Próximo jogo do Flamengo acontece sábado, às 16 horas, dia 30 de setembro, 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, que é o que sobrou do céu para o Flamengo. Flamengo e Bahia se enfrentam no Maracanã, ainda tentando manter viva a chance, a oportunidade de disputar a Copa Libertadores do ano que vem. Eu já nem falo mais de título, porque o título também já foi pro vinagre. Esses caras não querem saber de nada, a diretoria não quer, jogador não quer, não vai ter técnico, uma verdadeira bagunça. Então, Flamengo e Bahia voltam a campo às 16 horas no próximo sábado, dia 30 de setembro, partida válida pelo Campeonato Brasileiro, e o Flamengo tem a obrigação, esses jogadores têm a obrigação de, no mínimo, classificar o Flamengo para a próxima Copa Libertadores em 2024. Pedir para vocês mais uma vez se inscreverem no canal, acionar o sininho para receber as notificações, deixa o like porque é muito importante e divulgue para os amigos e para as amigas que torcem para o Flamengo, para que o canal continue trazendo bastante conteúdo a todos vocês. Um forte abraço, uma boa semana, se cuidem e saudações rubro-negras.